Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer uma análise de uma reportagem recente que foi veiculada no Jornal Nacional, uma matéria que tem claras conotações políticas. Eu não vou me deter nesse aspecto, isso não me interessa, mas como tratou de criacionismo e design inteligente e apresentou infelizmente alguns conceitos bastante equivocados, eu gostaria de fazer então esse react, essa reação à matéria, abordando apenas esses aspectos mais técnicos, mais relacionados com o criacionismo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para alguns textos que eu já escrevi também sobre esse assunto. Tem que ver com a nomeação do Dr. Benedito, ex-reitor da Universidade Mackenzie de São Paulo, para o cargo de diretor da CAPES. Sobre o perfil dele, sobre a competência dele, eu também já escrevi, vou deixar aqui na descrição links para isso. Vou deixar também aqui na descrição um manifesto que foi publicado pela Anajuri, uma entidade de juristas cristãos evangélicos, que se manifestou também com respeito a essa polêmica toda que tem sido verificada, percebida na mídia, nos meios de comunicação, alguns jornais impressos e também agora o Jornal Nacional, o Telejornal Nacional, se manifestaram contrários à nomeação do Dr. Benedito. Embora o currículo dele seja respeitável, é uma pessoa bastante experiente, tem doutorado, um pós-doutorado, e tecnicamente não há realmente o que dizer a respeito da nomeação dele. E outra coisa é que, obviamente, que na presidência da CAPES ele não tem nenhum poder de ingerência a respeito de temas como currículos, como a suspeita que alguns têm levantado de que vai trazer o design inteligente para as universidades. Isso não existe, né? Na própria Mackenzie existe pluralidade de ideias, assim como também acontece na Universidade Adventista, por exemplo, em que se ensinam os dois modelos, criacionismo e evolucionismo. Dr. Marcus Eberlin, que trabalha na Mackenzie, dirige lá o Instituto Discovery Institute, ou melhor dizendo, Discovery Mackenzie, que é uma filial do Discovery Institute lá no Mackenzie, São Paulo, diz que lá no campus existem alunos e professores que advogam criacionismo, evolucionismo, design inteligente, com total liberdade para expressar seus pontos de vista, e creio que esse seja realmente o propósito, né, da universidade, promover a discussão ampla de ideias para que os alunos possam, munidos dessas informações, tirar as conclusões, né, deles e chegar às conclusões a que possam chegar analisando todos os lados, estudando, como se diz, né, o contraditório, tendo contato com o contraditório. Fazendo isso, eu creio que estamos promovendo a verdadeira educação, que é ensinar a pessoa a pensar e não apenas reproduzir o conhecimento do professor ou assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou soltar aqui a matéria, a reportagem que foi veiculada no Jornal Nacional de 2 noites atrás, e vou depois pausando aqui para comentar alguns detalhes a respeito disso, ok? Sobre os problemas nas correções do Enem, que deram origem a toda essa confusão, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a situação está complicada e que é preciso conversar para saber se foi uma falha do governo, uma falha humana ou uma sabotagem. Na área de pós-graduação, o MEC enfrenta outra polêmica por causa da nomeação do novo presidente da CAPES. É o órgão responsável pelas bolsas de mestrado e doutorado. Bom, primeiro ponto, o Estado brasileiro é laico. O que significa isso? Que não deve privilegiar nenhuma religião, ou mesmo a falta dela. Todos têm liberdade para expressar seus pontos de vista, cultuar Deus segundo os ditames de sua consciência. E qual o problema de se nomear uma pessoa, um funcionário técnico para uma função, sendo ele alguém que advoga ou que crê, que aceita a teoria do design inteligente como sendo uma verdade? Veja, eu postei no meu canal, no meu blog, criacionismo.com.br, a parte de uma entrevista que foi feita com o físico César Lattes, sim, ele mesmo, o que dá nome à maior plataforma de currículos do Brasil, plataforma Lattes, uma entrevista em que no jornal da Unicamp, em 2001, ele fala sobre a origem do universo. E ele pede então que a repórter que estava com ele o entrevistando pegue na mesa a Bíblia e leia ali os primeiros versos de Gênesis. E então diz assim para ela: é nisso que eu creio. Eu creio que a criação do universo está narrada aí nesse livro. Veja que interessante. Se fosse hoje, com toda essa militância e
esse preconceito contra criacionistas e defensores do design inteligente, eu imagino que César Lattes jamais daria nome a uma plataforma de currículos ou seria tão respeitado quanto é, tido como nosso Pelé da ciência brasileira, quase Nobel de Física, descobridor do Meson Pi, enfim, um nome muito importante na ciência do Brasil e do mundo, né? Só que é alguém que, como se vê nessa entrevista, cria em Deus e na Bíblia Sagrada. Seria chamado então de fundamentalista hoje? De retrógrado ou de algo assim? Então, qual o problema de se nomear alguém que defende o design inteligente para um cargo como a direção da CAPES? Problema nenhum, assim como não haveria problema se nomeassem um ateu, um agnóstico, um budista. A pessoa está lá pela função técnica, pelas qualidades técnicas que ela possui, e pelo que eu percebi, esse doutor Benedito tem de sobra condições técnicas para gerir uma agência, um departamento, né, como a CAPES. Benedito Guimarães Aguiar Neto foi reitor por quase 9 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Num evento na universidade no ano passado, ele defendeu o criacionismo, dizendo: queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. Veja, em primeiro lugar, essa fala dele foi dita num evento sobre design inteligente no ano passado na Universidade de Mackenzie. Como eu já disse, tem liberdade, dá liberdade para discussão plural de ideias. Agora, pensar uma frase dessa e trazer para o contexto atual, dizendo que é um risco colocar alguém que pensa que podemos debater evolução e criação na sala de aula desde a educação fundamental, é algo, no mínimo, impróprio, né? Não é um jornalismo correto, né, você fazer esse tipo de coisa, levando em conta que o contexto é outro, o ambiente é outro, a situação é outra. Mas mesmo assim, a fala dele não compromete em nada aquilo que ele se propõe realizar à frente da CAPES. Veja, qual é a ideia dele? Que se possa oferecer aos alunos, desde a educação fundamental ali, acesso aos modelos que lidam com a questão das origens, da criação. Por que o aluno não pode saber que existem modelos alternativos à teoria da evolução? Mesmo que você advogue o evolucionismo, por que não mostrar aos alunos de maneira respeitosa, equilibrada, correta, que existem cientistas, por exemplo, que defendem o design inteligente? Por que não mostrar para os alunos que existem inclusive cientistas agnósticos e até ateus, como é o caso de David Berlinski, que tem livros até publicados, que defendem a teoria do design inteligente, mas não são cristãos, não creem necessariamente no Deus bíblico? Por que não mostrar que é possível sim discutir de maneira crítica as insuficiências epistêmicas do evolucionismo? Por que blindar a teoria da evolução, uma vez que sabemos que ela tem realmente conceitos falhos, insuficientes e que poderiam ser discutidos sim, porque isso faz avançar a própria ciência, a discussão de ideias, de contraditório, como já disse, de falhas de modelos, e se for o caso, como já dizia Thomas Kuhn, com acúmulo de evidências contrárias, por que não depois revisar o próprio modelo? Essa blindagem é muito estranha, e eu não vejo mal nenhum nessa fala aqui do Benedito, né, porque realmente deveríamos promover na escola, desde cedo, um espaço de ideias, de discussão de ideias, de pensamento crítico. O jornal Folha de São Paulo destacou a polêmica na sexta-feira, quando Benedito Aguiar foi nomeado presidente da CAPES. A teoria criacionista se baseia na fé na criação divina, ou seja, a tese de que Deus criou a vida. A teoria chamada de design inteligente concorda com essa origem divina. Argumenta que há sistemas tão complexos que só poderiam ser fruto de um criador inteligente. Aqui vale a pena fazer uma distinção entre criacionismo e a teoria do design inteligente. Sim, de fato, o criacionismo ele parte do pressuposto de que há um Deus que criou o universo, criou a vida aqui na Terra, um Deus que planejou, né, desde o menor dos átomos até a maior das galáxias, e isso, no que diz respeito aos criacionistas bíblicos, a base para essa crença é a Bíblia Sagrada, obviamente. Isso é o criacionismo. Mas o criacionista não dispensa também os argumentos científicos válidos
não despreza, por exemplo, os conhecimentos que vêm da física, da biologia, da paleontologia, da geologia e outras áreas mais que ajudam a corroborar a ideia de um design no universo, de que a complexidade realmente aponta para um projeto, de que se há um código, há um codificador, se há informação, há uma fonte informante. Entendem os criacionistas que é impossível surgir vida a partir de não vida, e isso foi demonstrado cientificamente por Louis Pasteur já faz tempo, né? Então, criacionistas sim admitem que seu modelo conceitual ele une aspectos científicos e também aspectos de fé, de crença. No caso dos criacionistas bíblicos, como eu disse, a base a Bíblia Sagrada. Agora, os que advogam a teoria do design inteligente não necessariamente partem da ideia de um criador. Veja, acabei de dizer e repito, há ateus, agnósticos, que fazem parte do movimento do design inteligente. A ideia do design inteligente, da teoria do design inteligente, simplesmente é investigar o universo, investigar a vida, para perceber se ali existem evidências de aleatoriedade, de acaso, ou evidências de um design intencional. É o argumento da teleologia, telos, projeto, intenção, desígnio. Então, para um defensor do design inteligente, não importa quem seja esse designer, ele não está preocupado com a natureza do designer, até porque os métodos científicos que ele utiliza, tanto quanto um evolucionista utiliza, não lhe permitem identificar essa natureza do designer. Os criacionistas, como usam a Bíblia, eles dizem que o designer é Yahvé, o Deus judaico-cristão, mas o pessoal lá do design inteligente não se preocupa com essa questão. A única preocupação deles é justamente perceber se há evidências de design intencional na natureza ou não. Agora, quem é o designer? Eles deixam isso para os teólogos. Talvez um ateu, defensor da TDI, possa dizer que o designer seja uma raça alienígena que semeou a vida aqui na Terra. Enfim, não lhes interessa realmente essa questão teológica da natureza do designer. Portanto, misturar criacionismo com teoria do design inteligente chega a ser um pouco leviano, porque a proposta de ambas é diferente. É claro que muitos criacionistas, se não todos, abraçam também sim a teoria do design inteligente, porque obviamente o criacionismo pressupõe o designer inteligente, mas nem todos os defensores do design inteligente podem se chamar criacionistas, porque eu já disse que não são todos eles criacionistas. Design inteligente não é um novo criacionismo repaginado, é um modelo conceitual que surgiu com essa proposta de fazer frente ao evolucionismo, mostrando que, ao contrário do que pensam os evolucionistas naturalistas, é possível detectar sim evidências de um design intencional no universo. A comunidade científica refuta tanto o design inteligente quanto a teoria criacionista que o inspirou. Outra generalidade, a comunidade científica refuta o design inteligente e o criacionismo. Veja, o que é a comunidade científica? O que é a ciência? Muitas vezes se diz assim, a ciência prova. A ciência não prova, não fala, não diz nada. A ciência é um método, uma metodologia, uma ferramenta que usamos para entender a realidade que nos rodeia. Quem fala são os cientistas, são os pesquisadores. E esses têm seus pressupostos, têm suas opiniões, têm sua bagagem ideológica e obviamente que tudo isso afeta a conclusão a que chegam muitas vezes. Ainda mais quando o assunto são ciências históricas e não necessariamente as chamadas ciências duras. Quando investigamos o passado remoto da humanidade, quando investigamos aspectos que não têm assim tantas evidências científicas, acabamos suprindo as lacunas, preenchendo as lacunas com conhecimento filosófico. E essa questão deveria ser muito bem esclarecida. Onde está realmente a filosofia e onde estão os dados experimentais, factuais, científicos nessa pesquisa? Por exemplo, a origem da vida. Como saber exatamente como começou a vida se ninguém estava lá há supostos bilhões de anos para investigar e experimentar? Se não há modelos razoáveis para se perceber isso, para se descobrir isso. Igualmente, não se pode saber se a criação do mundo foi exatamente como está na Bíblia, porque isso é um ato de fé, ninguém estava lá para saber como foi. Eu me lembro que em 2008, se eu não me engano, 2018, uma publicação científica de geofísica, eu vou deixar aqui no link também para você, aqui na descrição, o link para essa matéria, admitiu, finalmente, que todas as experiências feitas para tentar provar
que a origem da vida se deu de maneira abiótica, vida de não vida, acabaram em fracassos totais. Tanto é que está voltando com força a ideia da teoria da panspermia cósmica, da origem extraterrestre da vida, porque aqui na Terra, os que estão mais inteirados do assunto sabem que não haveria condições nem tempo suficiente para que, a partir de substâncias inorgânicas, a vida chegasse à complexidade observada no mundo, inclusive atualmente. Então, é lamentável que se façam certas generalizações, como se a comunidade científica toda fosse contra realmente a teoria do design inteligente. Eu conheço vários cientistas, muitos cientistas. Em meu livro Por que Creio, da Casa Publicadora Brasileira, eu entrevistei 12 pesquisadores de áreas como arqueologia, física, matemática, biologia, bioquímica, que advogam o design inteligente, o criacionismo. Então, há muitos cientistas que pensam dessa forma no passado e hoje, e nós deveríamos ser mais corretos em dizer que parte, pode até ser a maioria, mas não é toda, parte da comunidade científica é contra o criacionismo, embora haja outros que não sejam contra esses modelos conceituais do criacionismo e do design inteligente. É lamentável, né? O criacionismo é um dos aspectos mais retrógrados da atualidade. É equivalente a pensarmos que, por exemplo, a Terra é plana. Existe um tipo de criacionismo que acredita que a Terra é plana. Eu, com todo respeito a esse senhor, mas o comentário dele foi muito infeliz. Primeiro por comparar criacionismo a terraplanismo, já vou comentar isso aí. E depois por dizer que é lamentável que haja pessoas que pensem, né, como os criacionistas. É bom lembrar que a própria ciência moderna, ela nasce na mente das pesquisas de criacionistas, como Isaac Newton. Eu tenho em casa o livro dele sobre Daniel e Apocalipse, muito interessante. Newton era um profundo estudioso da Bíblia também, foi um grande teólogo, além de cientista. Ele nos legou aí um conhecimento tremendo, né? Ele nos legou o cálculo junto com Leibniz, outro que cria em Deus. Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, ou seja, os chamados pais da ciência, os pioneiros da ciência, que fizeram avançar tremendamente o conhecimento científico, que nos legaram um método que hoje dá emprego aos cientistas. Eles eram praticamente todos cristãos devotos, poderíamos chamá-los até de criacionistas, porque criam no relato bíblico da criação. Então dizer que é lamentável é como que chutar a história, como que cuspir no prato em que se come, né? Porque esses primeiros cientistas, esses pioneiros, repito, eram pessoas que criam em Deus e na Bíblia Sagrada. Poderíamos chamá-los, como eu disse, até de criacionistas. Agora, comparar o criacionismo ao terraplanismo é demonstrar uma tremenda falta de conhecimento, de falta de pesquisa. O próprio Jornal Nacional poderia ter apurado isso no site da Sociedade Criacionista Brasileira, uma instituição que tem CNPJ, que existe no Brasil há quase 50 anos, tem feito um trabalho muito relevante aqui em nosso país. Lá no site da SCB há uma nota de repúdio ao terraplanismo, justamente porque há pessoas fazendo confusão, achando que criacionismo é sinônimo de terra plana. Nada mais falso. Os criacionistas bem informados, que se pautam pela Bíblia e pela ciência, sabem, obviamente, como já se sabe há muitos séculos, né, há milênios, que a Terra é um geóide. Então dizer que isso aqui é para tentar realmente denegrir o criacionismo, mas não era difícil chegar à conclusão de que os criacionistas bem informados não pensam dessa forma, não são, jamais seriam terraplanistas. Em meu canal aqui no YouTube eu tenho dezenas de vídeos numa playlist com o nome Terra Plana, em que eu procuro refutar essa ideia absurda. No meu blog, criacionismo.com.br, tem dezenas de postagens também em que eu falo desse tema com base na ciência e na Bíblia. Se você digitar no Google criacionismo, um dos primeiros itens, né, ali selecionados é o meu blog, criacionismo.com.br. Qualquer repórter poderia checar essa informação e perceber que se trata de uma leviandade, infelizmente. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução, Charles Darwin, da Universidade de São Paulo, afirma que não há dúvida de que o processo evolutivo seja a melhor explicação para os fenômenos da vida. Uma conclusão aceita há mais de um século e atualmente endossada inclusive por muitas instituições religiosas, como o Vaticano. Vejam, os criacionistas aceitam também aspectos da teoria da evolução
que dizem respeito a adaptações, alguns chamam de microevolução, como a seleção natural, as mutações, embora sejam praticamente todas deletérias, né? Não explicariam o aprimoramento, o surgimento de novos planos corporais, órgãos funcionais, enfim. Então, o que há às vezes é confusão, porque criacionistas não podem aceitar aquilo que chamam de macroevolução. A ideia de que vida surge de não vida, de que de uma célula primordial, alguma coisa assim, teriam surgido aí as baleias, os seres humanos, as árvores, as plantas, enfim, tudo, né? Essa biodiversidade. Mas aceitamos a biodiversidade, aceitamos o fato de que existem adaptações e modificações limitadas em toda a natureza. Se quiser chamar isso de evolução, tranquilo, não tem problema. O que há, muitas vezes, é uma incompreensão da forma como pensam os criacionistas. Nós somos chamados também de fixistas, muitas vezes, pelos evolucionistas, ou seja, eles dizem que nós pensamos assim, que Deus criou as espécies originais e elas são as mesmas até hoje. Não pensamos desse jeito de forma alguma. Nós podemos ver diversidade na espécie humana, nós podemos ver diversidade no mundo vegetal e no mundo animal. Isso é inegável. Agora, não vemos realmente evidências de macroevolução, esses saltos evolucionários que não estão presentes nem no registro fóssil e muito menos no mundo observado pelos biólogos. Então, essa declaração aqui desse pessoal da USP, né, ela não reflete realmente o pensamento dos criacionistas e deveriam, quem sabe, analisar um pouquinho melhor a argumentação dos criacionistas. E que se a prática do criacionismo for consumada, afrontará a própria Constituição, ao colocar o Estado brasileiro a favorecer certas denominações religiosas em detrimento de outras. Não vai contra a Constituição, porque, veja, se você abraçar a ideia da evolução teísta, você está privilegiando a religião católica e alguns segmentos menores, né, do protestantismo. Se você abraçar só o criacionismo, você está privilegiando, claro, religiões que adotam a visão literal de Gênesis. Mas não é essa a proposta, né? Aliás, nem se propõe a SCB, a Sociedade Criacionista Brasileira, e a TDI também, o pessoal da TDI, não acham que seria uma boa ideia ensinar criacionismo nas escolas. Primeiro, porque não há professores talvez habilitados para fazer isso com a devida neutralidade, fariam realmente uma inquisição sem fogueiras, como já estão fazendo com o Benedito e outras pessoas, né, só porque eles creem no criacionismo. Então não poderiam ensinar com propriedade, com isenção. Segundo, porque o Estado é laico. Então ensinar criacionismo, que tem uma componente religiosa, não seria realmente algo correto nas escolas públicas. Nas confessionais, a história é outra. Agora, oferecer ao aluno o conhecimento para que ele possa estudar, analisar, como eu já disse, repito, contraditório para formar o seu ponto de vista, isso não é problema, isso na verdade é uma vantagem, né? Por que privilegiar apenas a evolução teísta? Porque para os evolucionistas naturalistas é conveniente se aliar aos religiosos, basicamente católicos, que creem que sim, Darwin estava certo, que o ser humano e os macacos vieram de um ancestral comum. Essa é a chamada evolução teísta, que na verdade é uma mistura de duas ideias que criam um ser aberrante, no final das contas, uma teoria aberrante, né? Como diz o Dr. Marcus Eberlin, é mistura de má teologia com má ciência, e não é bíblica. Ou você adota o evolucionismo naturalista, ou você adota o criacionismo bíblico, porque um meio caminho aí, uma mistura, realmente não gera um pensamento consistente e coerente. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo material sobre isso, sobre essa questão da evolução teísta, adotada pelo Vaticano e pregada inclusive pelos papas recentes aqui. E ainda condenará o Brasil a caminhar de maneira cada vez mais lenta na trilha da melhoria da educação pública. Design inteligente não é ciência, mas ao se travestir de ciência, ele prioriza pesquisas científicas que comprovem que isso é ciência. Não estão comprovando coisa nenhuma, mas se gasta dinheiro público e dinheiro que poderia ser investido em ciência de verdade. Eu não sei porque ela coloca pesquisas científicas entre aspas, usa duas vezes esse símbolo das aspas, né? Porque se eles pesquisassem um pouquinho mais, saberiam que, por exemplo, o Geoscience Research Institute, um centro de pesquisas mantido pela Igreja Adventista, realiza sim pesquisas de campo, pesquisas sérias, e estão publicando, estão divulgando ciência, fazendo um bom trabalho. Aqui no Brasil, os núcleos da Sociedade Criacionista Brasileira têm promovido cursos de astronomia, de paleontologia, geologia, à comunidade. Isso é promover o conhecimento. Então eu não sei por que atribuir aos criacionistas
essa falta de pesquisa ou falta de identificação com a ciência. É outro tipo de comentário que é muito lamentável e não corresponde à realidade. A Science, uma das revistas acadêmicas mais prestigiadas do mundo, disse que a nomeação de um defensor do criacionismo para comandar a agência que avalia os programas de estudo de graduação no Brasil deixou cientistas preocupados sobre a interferência da religião na ciência e na política educacional. Deixou o pessoal preocupado porque não conhecem o currículo e só beberam das fontes que o Brasil ofereceu, né? Folha de São Paulo, o Jornal Nacional, esses jornais que apresentaram o assunto sob uma ótica negativista. Eu não vi realmente esses jornais apresentando em detalhes o currículo de Benedito. Eu espero que ele faça um bom trabalho ali à frente da CAPES, e é bom que se diga que um cargo desse não tem, repito, ingerência em políticas educacionais, em currículos, né? Então ele não vai ter esse poder de fazer o que eles estão aqui levantando, criando toda essa celeuma, esse medo, né? É uma pena que publicações externas, né, estrangeiras, estejam também embarcando nessa polêmica sem conhecer de fato o assunto mais a fundo. A revista destacou que é a segunda pessoa que defende o criacionismo a ter lugar importante no governo Bolsonaro. Fez referência à ministra Damares Alves, que já afirmou que a igreja evangélica perdeu espaço na ciência quando deixou a teoria da evolução entrar nas escolas. A CAPES, que atua na... Eu também não vou comentar isso porque tem tons claramente políticos e não me interessa realmente entrar nessa seara aqui neste vídeo. Formação de professores da educação básica e financia bolsas de estudo de pós-graduação vai ter este ano apenas 67% dos recursos. Bom, e a matéria termina aqui falando sobre orçamentos e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esses aspectos que tem que ver com criacionismo, design inteligente e evolucionismo, que, repito, faltou nessa matéria, faltou apuração, faltou um jornalismo mais sério, no sentido de mostrar os dois lados. Você percebe que não há sequer um defensor do criacionismo que tenha sido entrevistado nessa matéria. Eu me lembro que uma vez no programa Globo Ciência aconteceu a mesma coisa, a mesmíssima coisa, um programa sobre criacionismo e não entrevistaram um criacionista. Eu não aprendi desse jeito jornalismo na faculdade, eu entendi muito bem dos meus professores, que foram muito bons, que nós devemos pelo menos mostrar os dois lados sempre que falamos sobre algum assunto. Mas infelizmente nessa reportagem eu só vi um lado sendo exposto. Espero que os nossos jornalistas, colegas, possam realmente nos conceder o benefício da dúvida, fazer uma apuração mais neutra, tanto quanto possível, e apresentar os fatos como eles são, né? Não com essa distorção toda, com essa mistura de conceitos que apenas confunde o público e infelizmente atende a pautas políticas.